quinto ano! Sou a professora Daniela Barbosa de História e a gente vai começar nosso conteúdo de hoje com a página 39 e o tema é a sociedade. Vou fazer a nossa leitura paulatinamente, tá? Para vocês começarem a abrir os livros e retomarem aí os nossos estudos. Desde os tempos mais antigos da história humana, o homem vive em grupos, por isso dizemos que o homem é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo surgiram os primeiros povoados organizados na Mesopotâmia e na África. Esses homens acharam mais prático se estabelecerem em locais onde as águas fossem abundantes e a caça também, pois a vida ficaria mais fácil e não seria preciso buscar alimentos em locais distantes. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povoados, surgiram inovações tecnológicas. Como o controle das águas dos rios e o aparecimento da roda e, posteriormente, a escrita. A princípio, o homem vivia em bandos comandados pelos mais velhos do grupo, pois era aquele que tinha mais experiência. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo graças aos casamentos com outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas. Até então, a propriedade era coletiva de todos, ou seja, não existia dono. Tudo era produzido e pertencia a toda a comunidade. Como essas famílias cresceram, houve a necessidade de se determinar os locais onde cada um iria ficar. Surgiu então a propriedade privada e com esse fato começaram os problemas, dando início às brigas pelas melhores terras. Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo recebiam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais. Empobrecidos e com fome, retornavam a seus antigos chefes e se submetiam a trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, que eram as sobras das colheitas, e organizavam grupos para tomar as terras de outros povos. As guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular riquezas e poder. Esses chefes foram se transformando aos poucos em reis e tomavam conta. As guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular riquezas e poder. Esses chefes foram se transformando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos, e por meio do sistema de retribuição através de impostos. Os escravos eram adquiridos por meio de guerras ou dívidas submetidas a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração e a religião também. Muito parecido com o nosso de hoje em dia, só não comanda a religião. No caso do Brasil, nós tivemos uma organização diferente No caso do Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes dos europeus chegarem. Não existia a presença do Estado. Os grupos que viviam no território brasileiro eram seminômades. Deslocavam-se de um lugar para outro, de acordo com as suas necessidades. Esses grupos também não tinham noção de acúmulo de riquezas e eles faziam o escambo, que é a troca de mercadorias, sem a interferência do dinheiro que a gente tem hoje.
Vai ler esse pequeno aí? Volta. Terminou. Deixa eu... Então conclui. Deixa eu concluir. Deixa eu Aqui, tá bom. Por isso, muitos historiadores afirmam que no Brasil há uma ausência da propriedade privada, né, que é a propriedade particular, e de comércio com a presença de dinheiro, que ajudou na falta de organização de um Estado como forte e centralizado. Desculpa, eu vou iniciar isso aqui. Por isso, muitos historiadores afirmam que no Brasil a ausência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Porém, nem tudo era coletivo, objetos pessoais eram privados, bem como os caciques poderiam ser pagos por serviços ou produção coletiva. Pessoal, essa aula sobre a sociedade é para dar uma explicação para vocês como o nosso povo foi se desenvolvendo no decorrer dos anos, né? Não. Pessoal, essa aula sobre a sociedade, ela vem para dar uma explicação sobre como era a primeira sociedade e como nós vivemos até hoje, né? Sobre a questão da propriedade privada. Pessoal, essa nossa aula de hoje sobre a sociedade, ela vem para explicar para vocês sobre sociedade antiga e a nossa sociedade atual, sobre a questão da propriedade privada e como era interessante, né, não trabalhar com dinheiro, trocar mercadorias, que era o escambo, e como é diferente quando se há a menção do capital de giro, que é o dinheiro, né? A gente não precisa só do dinheiro para fazer o comércio pode ser feito com trocas de mercadorias também, tá? A gente vai já iniciar a correção da nossa atividade. Eu espero que vocês leiam o texto novamente e prestem atenção na nossa correção, tá bom? Vai dar pra correção. Então tem que ser lá pra cima? Não, embaixo. Mas tinha atividade, não tinha não? Não, ali é outro capítulo. Aí, ó. É tudo pessoal, né? É. Aí, no caso, Daniel, tu vai dar só uma orientação de como fazer. Porque não tem resposta no livro, tu dá um então destaque, tu só vai orientar. E tu dá um destaque, Dani, que é pessoal. Descreva como você imagina que era a vida do social. Entenda, é sua opinião. O que você acha? Né? Que Manda você voltar para o texto, a ler o texto. Havia manda observar. Sim ou não, né? Manda observar as imagens. Então, pessoal, a atividade de vocês vai estar na página 42 e a primeira questão é: descreva como você imagina que era a vida do grupo social quando havia propriedade coletiva, a propriedade que todos eram donos, não tinha um dono específico, tá? Lembrem, vocês vão descrever, então vocês vão escrever com as palavras de vocês sobre a propriedade coletiva, ok? Teve dúvida? Volta no texto e dá uma lidinha lá nos primeiros parágrafos que vocês vão encontrar, ok? Na letra B, surgiu a propriedade privada. Como foi que surgiu a propriedade privada? Como foi que existiu o dono do território, o dono da terra, o dono daquele espaço? Volta no texto se você não está lembrando, lê novamente e redige aqui na letra B, tá bom? Por que eu não vou dizer a resposta? Porque ela é pessoal e eu espero que vocês possam produzir isso aqui, tá? Vamos para a segunda questão. Registre sua opinião, mais uma vez, pedindo para que vocês ajam com a criticidade de vocês, tá? Redija sua opinião a respeito da afirmação a seguir. Muitos historiadores afirmam que, no Brasil, a ausência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Vocês vão me redigir a opinião de vocês. Será que foi mesmo? Será que a falta essa ausência, essa falta dessa propriedade privada, essa falta dessa propriedade que tinha um dono, esse comércio sem a presença do dinheiro, só pela troca de mercadorias,
ajudou a fazer essa falta, ajudou a não ter essa organização social no Estado, que ele fala Estado, mas é no nosso país. Será que essa nossa organização social, ela não existiu, não foi forte, não foi centralizada, porque não houve isso? Então, teve dúvida? Volta no texto, tá? Não deixa a dúvida ficar no ar. E qualquer outra dúvida, vocês também podem entrar pela agenda digital e perguntar, que eu posso também fazer os esclarecimentos. Na página 43, nós vamos... Engasguei. Na página 43, nós vamos ter a terceira questão. Responda as perguntas. No Brasil, existe Estado antes de usar... Na página 43, nós vamos ter a terceira questão. Responda as perguntas. Letra A. No Brasil, existia Estado antes dos europeus chegarem. Por quê? A resposta seria não, porque os povos que viviam no território brasileiro eram seminômades. Na letra B, o que são grupos seminômades? Resposta: são grupos que se deslocam de um lugar para outro de acordo com as suas necessidades. Na letra C, o que é escambo? Muito falado nas disciplinas de história. É a troca de mercadoria sem a interferência de dinheiro, gente. Na quarta questão, pesquise os serviços públicos que devem ser oferecidos pelo Estado à população e escreva a qualidade deles no município onde você mora. É bem pessoal essa questão, porque vocês vão ter que analisar não só os serviços públicos que são oferecidos aqui no nosso estado, no Ceará, mas também a qualidade desse serviço para o município de vocês, que é Maracanaú, aqueles que moram aqui em Maracanã. Quem mora em Fortaleza é outra realidade. Quem morar em Calcaia, Maringuape ou adjacências também é outra realidade. Então, a pesquisa é individual e a resposta também, tá? A resposta é pessoal e vocês podem descrever aí a qualidade da educação, da saúde, da segurança pública do município e todos os outros pontos que o município de vocês possam ter aí em evidência, tá ok? Quinta questão. Não tem quinta questão, né? Ou tem? Essa aí? Na quinta questão, pessoal, da página 44, observe o I fonográfico sobre o surgimento da propriedade privada e escreva nas lacunas a explicação de cada parte dele. Aí nós vamos ter a propriedade privada, algumas imagens, tá? Para que vocês pudessem redigir. Eu vou mostrar para vocês o que poderia ser de resposta, tá? Aqueles que não tinham uma relação muito próxima do chefe recebiam as terras mais distantes e mais pobres, empobrecidos e com fome, retornavam aos seus antigos chefes e se submetiam a trabalhos forçados em troca de comida. Essa foi a primeira imagem que apareceu ali no livro de vocês. A segunda imagem vem com a seguinte resposta. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, que eram as sobras, né, das colheitas. Foram organizando grupos para tornar as terras de todos. Então, os chefes, eles foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, que eram as sobras das colheitas. Foram organizando os grupos para tornar as terras para tomar as terras. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, que eram as sobras das colheitas, foram organizando grupos para tomar as terras de outros povos. As guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular riquezas. Na última imagem, a seguinte resposta é a que vem. Esses chefes foram se transformando aos poucos em reis, que tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres foram transformando em escravos e submetidos a trabalhos rigorosos.
e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era organizado. Esses chefes foram se transformando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres foram transformados em escravos e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos hoje de Estado. Esse Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política e a segurança. Ok? Também tinha a administração e a religião também. Não, aí eu já Acabou. Volta só um pouquinho, vou só me despedir e a gente encerra. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a correção da nossa atividade. Espero que vocês possam ter compreendido. Espero ter sanado as dificuldades de vocês, né? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo. Pronto, foi uma aula.